pressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Sejamos obedientes, como comenta nosso Pai São Bento. A obediência sem demora é o primeiro grau da humildade, e tenhamos todos os graus da humildade, como escreve nosso Pai São Bento sobre os 12 graus da humildade. Sejamos obedientes e sejamos humildes. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e dia de alegria. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto,
uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, sem nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra de Deus e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos, aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando surge a tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela se torna indrúfera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho deste domingo é o discurso em parábola. É o discurso em parábolas. O que é uma parábola, meus irmãos e minhas irmãs? É uma comparação indireta. O nosso Senhor Jesus Cristo faz uma comparação indireta do semeador que saiu para semear a semente. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo saiu de casa e sentou-se à beira-mar, à beira da praia. E lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, à beira-mar, à beira da praia, em torno dele reuniu-se uma grande multidão e sentou-se no barco, enquanto a multidão estava de pé na praia. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na praia e vamos meditar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que nós estivermos na praia, vamos meditar o Evangelho, ver as maravilhas e meditar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui, em torno dele, reuniu-se uma grande multidão, e por isso ele contou a parábola do semeador.
fez uma comparação indireta. Inicia-se. O semeador saiu para semear. Saiu para semear a semente. E uma parte da semente começou a semear primeiro. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Semeou primeiro a semente que caiu primeiro, as aves vieram e comeram. Pela segunda vez, outra caiu em lugares de pedras. Não havia muita terra, tinha pedras. Como se diz na linguagem popular, era lugar de cascalho. Caiu em lugar de pedras, de cascalhos, e logo brotou. Caiu em lugar de pedra, logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Era pouco profunda que era lugar de cascalhos. E ao surgir o sol, ao nascer o sol, queimou-se. Por não ter raiz, a semente caiu. A semente secou. Pela segunda vez, a semente secou. Pela segunda vez, a semente secou. E pela terceira vez, a semente caiu em lugares de espinhos. Pela terceira vez, o semeador semeou a semente caiu em lugares de espinhos. Os espinhos cresceram e o sufocaram pela terceira vez. E pela quarta vez, finalmente caiu em terra boa. Pela quarta vez, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Pela quarta vez, meus irmãos e minhas irmãs, que produziu fruto. A semente nasceu, cresceu e produziu frutos pela quarta vez. A pedagogia fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, do Evangelho de hoje, deste domingo, é a perseverança. É perseverar para estar com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração. Não se preocupar com as coisas físicas, com as coisas do mundo, com ter as coisas em abundância, que bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que buscando verdadeiramente a Deus, tem as coisas em abundância. Tem o que precisa. Que todos os seres humanos busquem verdadeiramente a Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo fala em parábolas para todos compreenderem. Ele faz a comparação indireta para que todos compreendam. E muitos perguntaram para ele: por que falas em parábolas? Muitos precisam falar em parábolas, precisam fazer uma comparação. E o nosso Senhor Jesus Cristo continua argumentando depois que perguntaram por que ele fala em parábolas. Porque a muitos foi dado para conhecer as parábolas do reino dos céus, mas a outros não. Para os discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a outros não. Por isso que precisa se fazer uma comparação indireta. E o nosso Senhor Jesus Cristo continua argumentando sobre a lógica da perseverança, estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, para todos perseverarem e ter o que precisa, o que quer. Pois aquele que tem lhe será dado em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, é quem persevera, quem busca verdadeiramente a Deus, quem tem fé, força e coragem, recebe ainda mais. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor dizendo: mas aquele que não tem, lhe será tirado até mesmo o que tem. Meus irmãos e minhas irmãs,
nesta metáfora, a pedagogia fundamental. Quem não persevera, não busca ter conhecimento, não vai ter conhecimento. Não vai ter conhecimento e vai se esquecendo das coisas. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para todos compreenderem e para todos perseverarem, crer, ter fé, acreditar e buscar verdadeiramente a Deus. E o Senhor comenta lá do profeta Isaías, falando sobre a lógica da perseverança para todos terem fé, crer, acreditar, viver de esperança em esperança, que muitos certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Primeiro é perseverar, é ter fé para entender. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Enxerga, mas não tem fé, não acredita e por isso não vê, porque o coração deste povo se tornou insensível. Quem ouve de má vontade, fecha o coração. Tem que ouvir com fé, com boa vontade, acreditar e viver de esperança em esperança. Quem persevera, quem tem fé, quem acredita, esse é feliz. Que todos os seres humanos tenham fé, que todos os seres humanos acreditem, que todos os seres humanos busquem verdadeiramente a Deus. Que todos tenham fé e acreditem. Entendam com o coração e se convertam e sejam curados. Que quem tem fé, o milagre acontece. Que todos os seres humanos tenham fé, que todos os seres humanos acreditem. Meus irmãos e minhas irmãs, e o nosso Senhor Jesus Cristo faz a explicação da parábola do semeador. Faz a explicação da comparação indireta do semeador. Que a parábola do semeador, meus irmãos e minhas irmãs, a lógica é quem ouve a palavra do reino e não a entende. Quem ouve a palavra de Deus, diz que está ouvindo a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, mas não persevera, não tem fé, não crê, não acredita. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado em seu coração. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo falou do semeador, semeou 4 vezes. Pela 4ª vez que a semente nasceu, cresceu e produziu frutos. De quem persevera com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração, a semente nasce, cresce e produz frutos. É estar com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração. Será que nós estamos com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração? Será que nós estamos buscando verdadeiramente a Deus? Será que a semente está caindo em nosso terreno? Ela está nascendo, crescendo e produzindo frutos? E nós estamos dividindo com as outras pessoas? Meus irmãos e minhas irmãs, temos que viver em unidade, em fraternidade, em irmandade, dividindo os frutos que nós temos, as boas obras. Tenhamos todos os instrumentos das boas obras, como comenta nosso Pai São Bento em sua regra. Que a palavra é semeada em nosso coração, que o semeador semeou 4 vezes, pela 4ª vez que deu frutos. Por que até a 3ª vez a semente não nasceu? Porque é de quem não persevera com a palavra de Deus. Que a primeira vez a semente caiu,
Portanto, a parábola do semeador é quem ouve a palavra e não entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado à beira do caminho e o que foi semeado em lugares de pedras. Tanta gente que tem o coração de pedra em nossa sociedade. Quem tem o coração de o que foi semeado em lugares de pedra é aquele que ouve a palavra de Deus e a recebe imediatamente com alegria. Diz que vive a palavra de Deus, mas tem raiz em si mesmo, é de momento. Surge a perseguição, a tribulação, os momentos complicados, como na linguagem popular eu costumo dizer, os momentos cinzas, os momentos escuros, e não persevera. Se não perseverar, a palavra não nasce, não cresce, não produz frutos. E pela terceira vez foi semeado em espinhos, em lugares de espinhos. É quem ouve a palavra, mas preocupa com as coisas físicas do mundo, da sedução, da riqueza, e sufocam a palavra e se torna a palavra não produz frutos pela terceira vez. E pela quarta vez é quem ouve a palavra e persevera, quem tem amor e caridade com o próximo, quem está em unidade, em fraternidade e irmandade, formando novas amizades. A semente produz frutos. Quem ouve a palavra de Deus e persevera com a palavra de Deus, crê, acredita, vive de esperança em esperança, é a semente que nasceu, cresceu e produziu frutos. Que todos os seres humanos perseverem, tenham fé, crê, acreditem e vivam de esperança em esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, vivamos de esperança em esperança, com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, aperte o coração de cada ser humano para que todos os seres humanos tenham fé, perseverem, vivam de esperança em esperança, com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Bento, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, que tudo seja renovado. Braços de amor sereno.